mais uma live e uma live sozinha. Hoje é sexta-feira, 4 de setembro de 2020, às 19h30, eu estarei começando o penúltimo grupo de terapia desse ano de 2020. O último vai começar no dia 5 de outubro e já encerrar as vagas. Então, nós abrimos 7 grupos de terapia, todos eles com 8 encontros. E infelizmente as vagas já encerraram para quem deixou para o final. E felizmente quem conseguiu. São 15 pessoas em cada grupo. Hoje a gente está começando o dia 4 de setembro, que são 8 encontros. E nós estamos no Setembro Amarelo. Ai, Cássia, por que você não veio de amarelo? Hoje eu vim de rosa. Hoje eu resolvi colocar rosa. Rosa é uma cor que alegra. Rosa é uma cor que deixa a gente feliz. São cores vibrantes. Rosa, pink, vermelho. E eu gostaria de conversar com vocês esse tempo até eu poder estar liberada para o meu primeiro encontro do grupo de terapia. Eu quero conversar com vocês sobre... Eu fui lá no meu escritório e peguei esse livro. Eu gosto muito desse bioenergético, Alexandre Lauer, e eu peguei O Corpo em Depressão. As aulas que nós vamos ministrar, agora as aulas avulsas que nós vamos ministrar em setembro, vai ser no dia 28 de setembro, e a aula vai ser exatamente sobre a depressão e a pandemia. E a aula que nós vamos ministrar também, na dupla das duas, sempre tem 2 aulas avulsas todos os meses, será ansiedade e a pandemia. E por que eu escolhi, eu junto com a doutora Leila e com o doutor Alexandre dos Santos, por que nós escolhemos esse tema para ministrar essas aulas avulsas? Aulas avulsas são aquelas que não têm o compromisso com o curso de psicanálise, que não tem o compromisso de ser uma aula de 8 meses, igual a supervisão, são 8 meses, começa agora dia 21 de setembro. E eu escolhi, junto com o doutor Alexandre dos Santos, que ontem deu uma aula brilhante das questões de pessoas abusivas, só uma palhinha do que ele falou. Todas as vezes que a gente se relaciona com um abusivo, é porque nós não temos autoestima. E ele construiu a aula falando David Zirman, da pele fina e pele grossa. Achei brilhante a aula dele. E foi ontem. Quem assistiu, assistiu, se deliciou. Quem não assistiu, só a próxima vez que a gente der, eu não repito temas. Eu não gravei, não fiz nada, porque é um assunto muito polêmico. A questão das pessoas abusivas, todas as vezes que a gente se relaciona com pessoas abusivas, a gente tem a sensação que a gente que está se relacionando com a pessoa abusiva, a gente é super mega power, maravilhoso, que a gente é sensacional e o abusivo é o monstro. Só que existe um casamento. Todas as vezes que você acredita no abusivo, talvez você também esteja fixado em algumas fases psicossexuais do Freud e você precisa do abusivo para ser o seu contraponto, e não é porque você é empática demais, é porque você tem baixa autoestima, tá? Mas isso foi a aula de ontem. Então eu gostaria de conversar com vocês sobre a depressão, mas eu vou conversar para gerar em vocês o desejo de vocês estarem com a gente nesse dia da aula, dia 28, já está anunciado no feed aqui do Instagram. E tem uma primeira oportunidade. As 2 aulas são R$700. A gente começa fazendo uns lançamentos para as pessoas já se inscreverem, e as 2 estão por 450. Por que a gente está vivendo quase 40% da população nesse dia 11 de março até 11 de setembro? Já são abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses de pandemia. 6 meses que nós estamos tendo que viver algo que é inerente. Não dá para ficar congelado dentro de uma geladeira, nem ficar dentro de uma gaveta. Todos nós estamos enfrentando esse estressor vertical que veio e cortou todos nós. Cortou todos nós, cortou a população da Terra. Mas por que umas pessoas estão vivendo de uma forma legal e outras pessoas não estão dando conta? Por que algumas pessoas estão aproveitando esse momento, se reinventando? Eu vejo até por mim.
Eu tinha aulas online, eu tinha algumas que eu comecei ano passado, em janeiro de 2019, só que eram aulas avulsas. E eu transformei o meu instituto em online. E com isso, eu lancei a psicanálise 100% online. Já está quase encerrando as vagas. A turma já está com 50, quase. Tem 47 pessoas matriculadas, ou 46, ou 48. Porque quem cuida disso não sou eu. É o telefone 2799-505-1960. Que bom que eu já tenho uma equipe, né, que me dá suporte para poder... Mas nem sempre foi assim, né? Leva 20 anos para fazer sucesso de uma hora para outra. E como que a gente está vivendo esse momento da pandemia? Primeiro, uns querem fazer de conta que não está acontecendo, então eles estão negando. Outros querem fazer de conta que está acontecendo demais. E outros querem fazer de conta sei lá o quê. E aí muitas pessoas estão entrando em depressão, muitas pessoas estão extremamente ansiosas, muitas pessoas não estão dando conta. E aí ou algumas pessoas vão para depressão, um estado de letargia, um estado de angústia. A depressão é a segunda doença que mais mata no mundo, tanto que setembro é um mês de prevenção a essas questões que geram na gente a psicopatologia da vida diária. Não a psicopatologia do DSM, dos transtornos mentais ou do transtorno de personalidade, mas gera na gente as questões que a gente não dá conta. Está submergindo tudo que já estava dentro da gente. Tudo que estava dentro da gente está submergindo. Tudo que estava mal resolvido dentro da gente. E não adianta você achar que se você não enfrentar o que você tem que enfrentar, vai passar. Problemas que você bota debaixo do tapete, eles só aumentam, eles não diminuem. A gente tem que aprender a resolver problemas. E às vezes a gente tem que se afastar emocionalmente do problema para a gente conseguir olhar o problema como um todo. Eu gosto muito, eu sou economista, eu sou das ciências econômicas e política, eu tenho essa visão do macro para o micro, do micro para o macro, macroeconomia, microeconomia. Então, eu gosto muito de usar essas coisas que eu aprendi na economia, porque eu não deixei de ser economista porque eu sou psicóloga. Eu sou uma psicóloga que sou economista. E eu gosto de observar. Porque as pessoas, quando estão depressivas ou ansiosas demais, estão com transtorno mental depressivo ou transtorno de ansiedade generalizada, elas têm essas duas formas de olhar e elas olham de uma forma muito pequenininho. Se a gente olha ampliando, quando a gente olha ampliando, fica mais fácil, fica mais tranquilo, fica mais confortável. Fica mais fácil de você resolver. Eu gosto sempre de indicar um livro. Todas as lives que eu faço, eu gosto de indicar um livro. Então, se você não tem como fazer as aulas avulsas que a gente dá, você não tem como fazer o curso de psicanálise, compre o livro. Compre esse aqui, ó, O Corpo em Depressão, do Lauer. E aí ele fala, um dos mais belos e profundos que o Alexandre Lauer já produziu. Ele estuda as bases biológicas. E vocês sabiam que a depressão é uma forma de você aprender a ter o humor depressivo? Tudo bem que a doutora Leila vai ministrar aula na questão dos neurotransmissores, ela vai explicar aquilo que são os 3 neurotransmissores, a dopamina, a noradrenalina e a serotonina. Só que isso só faz 20% do seu cérebro. Não adianta você correr para um psiquiatra achando que se você tomar o remédio certo, a sua depressão vai embora. Não, porque a depressão é algo que é interdisciplinar. Você tem sim, quando você não está suportando, que você está no estágio, que você não tem mais esperança para nada, você precisa levantar. E para você levantar, você tem que tomar algum remédio que vai gerar em você a recaptação daquilo que seu corpo já está perdendo nas fendas sinápticas, que são a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Uma responsável pelo prazer, outra pelo bem-estar, e você perde isso. Mas só isso não vai te ajudar. Você precisa estar tentando entender por que você tem essa forma de ver o mundo, mas você vê o mundo de uma forma diferente. É porque quando você nasce da barriga da sua mãe,
da barriga da família. Você nasce da barriga da sua mãe para a barriga da família, você é inserido em uma família, seja da barriga da adoção, seja da barriga da maternidade da mãe. E a família, cada família tem a sua psicodinâmica, cada família tem uma forma de viver. E cada família vai fazer você ir se constituindo pelas essas questões que você tem, biopsicossocial. E a gente vai olhando para as coisas e a gente vai falando, daquele jeito, se eu for, eu vou ter algumas coisas que vão me gerar outras coisas. Não é tão simplório assim do jeito que eu tô falando, mas eu quero que vocês entendam que a única, eu sou psicóloga e eu sou psicanalista, a única terapia que mergulha dentro do seu inconsciente, a única terapia que ajuda você a mergulhar lá nos recantos da sua alma e descobrir por que você ainda tem aquela criança interior ferida que está lá escondida dentro de você. O que aconteceu com você? O que tem dentro de você que gera essas questões? O que está acontecendo com você que gera isso? Então você tem que tentar mergulhar dentro do seu inconsciente. E esse mergulho dentro do seu inconsciente é dolorido. É dolorido porque você vai ter que enfrentar questões que você não administrava dentro de você. E toda mudança começa com a gente. A mudança não começa fora da gente. A mudança começa dentro da gente. A mudança começa com esse mergulho dentro da gente. Eu sempre indico o filme Duas Vidas, com Bruce Willis, que a criança interior dele volta e encontra o adulto dele, usando um pouquinho da análise transacional para fazer esse filme. E eu indico também para entender o que é essa criança interior que está dentro da gente, que Freud falou com tanta propriedade. Freud foi o único que começa e lança uma teoria para estudar o aparelho psíquico, falando dessa criança interior. Todos nós temos uma criança interior. Uns têm uma criança interior que ele já deu conta, outros não. Então, eu gostaria de convidar vocês a estar fazendo essas aulas, que são 2 aulas. Olha no feed aqui do Instagram, para você poder entender. Também tem uma coisa que é muito bacana. A gente criou esse produto, a gente já está com 100 membros no canal de YouTube, e aí tem lives exclusivos. E no dia 9 agora tem um live exclusivo que eu vou falar sobre... Saiba quem está na sua frente. Esse foi o tema que ganhou lá no canal de YouTube. E é live exclusiva, só para membros. E eu vejo que algumas pessoas não suportam a autenticidade do outro. Sabe por quê? Sabe por quê? Olha pra cá. Sabe por que a gente não suporta a autenticidade do outro? Porque a gente é inautêntica. A gente tem aquilo que o Carl Rogers falou, a aceitação incondicional do sujeito, a congruência e a empatia. E muitas pessoas têm a inautenticidade. Elas são inautênticas. E todas as pessoas que são inautênticas, elas vão ter algum transtorno mental de estimação que vai acompanhar a vida delas, e elas podem tomar a farmácia toda de remédio. E se elas não aprenderem a mergulhar dentro delas, nada muda elas. E aí você vai fazendo aquelas defesas que você vai ficando com raiva de algumas pessoas, porque é mais confortável você ter a raiva de algumas pessoas do que você olhar para dentro de você. Porque olhar para dentro de você machuca você. Olhar para dentro de você dá uma destruída em você. Olhar para dentro de você faz você olhar quem você é. E quando você olha quem você é, você tem dois caminhos. Só tem 2 caminhos na vida. Ou você vai desenvolver alguma psicopatologia, ou você vai querer sair dos seus sinais e sintomas que estão se manifestando em você. É difícil? É difícil. É complexo? É complexo. É simplório? Não, não é simplório. É muito complexo, mas é possível. É possível você ter esse resgate e sair das suas questões. Então,
Para de ser o tipo da pessoa que fala do outro e não resolve a tua vida. Para de ser uma pessoa que reclama de tudo e não resolve a tua vida. Que tal você começar a mudar a sua dinâmica? Que tal você começar a mudar as suas questões? Que tal você começar a ter forças dentro de você? Porque você tiver força, você vai ter um enfrentamento com a pessoa que está dentro de você. Você vai ter a questão de você administrar melhor as suas questões. E aí, quando você tiver, porque setembro é o mês de prevenção à vida, do dia 1º ao dia 30. E no dia 10 de setembro é o dia da prevenção à vida, que a Organização Mundial da Saúde declarou em 2003. No Brasil foi implantado em 2015 e foi implantado pela Associação Psiquiatra Brasileira, pelo Serviço de Valorização à Vida e pela Psicologia, Conselho Federal de Psicologia. Mas é muito mais fácil, ao invés de você ficar refém de alguém para te puxar quando você estiver submergindo, é muito mais fácil você puxar você, porque depende muito mais de você do que do remédio, da análise. Eu dou sempre o exemplo de malhar. Eu não gosto de malhar, mas eu preciso malhar. E eu vou e malho sabendo que eu preciso. Não é porque eu gosto, porque eu gosto de ler, eu gosto de dar aula, eu gosto de grupo de terapias, eu gosto dessas coisas. O que me dá prazer são essas coisas, mas malhar é uma necessidade. Então tenta descobrir em você por que você não está dando conta de olhar para você, porque se você não der conta de olhar para você, a sua vida que vai ficar sofrida, não é a vida do outro, é a sua vida. E daqui a pouco a sua vida acaba e você não viveu da forma que você deveria viver. Então pensa nisso, pensa nisso, pensa nisso antes de você, porque nós estamos atrás de uma resposta. Ao invés de querer uma resposta, que tal você querer uma pergunta? Que tal você descobrir a pergunta? Ao invés de você, muitas pessoas chegam para mim, por que isso? Por que aquilo? Não sei, eu não tenho a caixinha das respostas. Por que aquela caixinha dos milagres de oração faz muito efeito em algumas igrejas? Porque a pessoa prefere o sobrenatural do que o natural. Pensa nisso, muda a sua vida. Comece assistindo o filme do Bruce Willis, Duas Vidas, para você entender o que é esse resgate à sua criança interior. Porque na hora que você mudar, tudo vai mudar ao seu redor. Vai mudar o seu olhar para o mundo, porque o mundo muda daqui para lá. O mundo não muda de lá para cá. Tantas pessoas são milionárias e estão depressivas. Tantas pessoas estão sucumbindo nesses 6 meses de pandemia. Então, esse que é o olhar que eu gostaria que vocês tivessem, tá bom? Quer saber informações sobre a aula? Entra aqui no feed do Instagram e lê o que está postado aqui. Quer fazer a aula, quer aproveitar a aula e fazer essas 2 aulas avulsas, agora de setembro, 27, 99505-1960. Tomara que você tenha força de puxar você dessa areia movediça que você está vivendo, porque não adianta você achar que é o outro que vai te ajudar. Quem vai te ajudar é você. Tchau. Beijo no coração. Tchau, gente.